Olá! Hoje apresentarei o segundo vídeo do nosso curso de extensão em Psicopedagogia Clínica. E o assunto que abordaremos será a entrevista da psicopedagoga com a família. Para iniciar o assunto, eu explicarei qual é a função da família segundo Ackerman, que foi um psiquiatra americano, psicanalista e um dos pioneiros mais importantes no campo da terapia familiar. Para ele, cabe à família o fornecimento de abrigo, alimento e proteção à criança, garantindo assim a sua sobrevivência. A família deve assegurar a criação e educação da prole, pois é no seio familiar que a criança terá suas primeiras trocas de experiências, conhecerá seus primeiros sucessos e fracassos, medos e frustrações. É da família a tarefa essencial de socialização e desenvolvimento de sua personalidade, configurando o seu percurso intelectual, emocional e social. Ainda assim, o desenvolvimento das qualidades de humanidade não é garantido. A matriz para esse desenvolvimento encontra-se na união de identidade de indivíduo e família e de família e comunidade. O processo de socialização da criança se dá primeiramente no ambiente familiar, por meio de práticas que visam difundir as crenças, os valores e os hábitos que a família acha que serão úteis para a inclusão dos filhos à sociedade. Muitos desses conhecimentos advêm de padrões vividos pelos pais e suas famílias de origem, concluindo que família deve ser aquele modelo pronto, pois assim foram educados. Com a evolução dos tempos modernos, a família deixou de ser apenas uma instituição de propagação de bens e nome para apropriar-se da função educadora, instruindo seus descendentes para a vida. As experiências obtidas no ambiente parental foram acrescidas da educação escolar, e as crianças começaram a conviver com regras de outra instituição. A transição do papel da mulher e sua entrada no mercado de trabalho foi um marco muito importante para a sociedade. As famílias que eram mononucleares, compostas por pai, mãe e filhos, agora se constituem também em famílias monoparentais ou chefiadas por mulheres. Contudo, as relações e funções familiares acabaram mudando também, e a educação foi delegada somente à escola. Ao entrar na escola, a criança vai deixando de imitar os comportamentos dos adultos. Os pais deixam de ser os únicos responsáveis pela mesma, e ela passa a se apropriar dos modelos transmitidos pela escola. Vimos a modificação de dois dos mais importantes núcleos socializadores: a família, que acompanhou os novos modelos de produção, e a escola, que não teve a mesma capacidade de mudança, e se mostrou sem condições de assumir a função que antes era exclusiva da família. Essas alterações sociais acarretaram também em mudanças internas. Os pais passam cada vez menos tempo com os filhos. Os meios de comunicação tornaram-se os novos agentes socializadores e cumprem o papel de referenciais de modelos de identificação e cultura. Tedesco, 2002, descreve que entre a família de hoje e a do final do século passado há uma distância enorme, enquanto entre a escola de hoje e a escola do final do século passado as mudanças são muito menos significativas. Podemos afirmar que quando a família cumpria com a sua função socializadora, a escola somente se preocupava em ensinar, e sendo assim não se atentou em acompanhar os novos modelos sociais. Entretanto, atualmente a escola tenta ensinar a quem não desenvolveu condições sociais para aprender. No fim, nem a família educa e nem a escola ensina. Isso fica explícito em outra fala de Tedesco, em que diz: essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para ajudar as crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória escolar. Num sentido mais geral e mais profundo, produziu-se uma nova dissolução entre família e escola, pela qual as crianças chegam à escola com o núcleo básico de desenvolvimento da personalidade caracterizado seja pela debilidade dos quadros de referência,
seja por quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e para os quais se preparou. Segundo Virginia Satir, que foi uma notável autora e psicoterapeuta norte-americana, conhecida sobretudo pela sua abordagem de terapia familiar, a família é a fábrica onde as pessoas são feitas. Para ela, o papel assumido por nós na família em que crescemos, usualmente é a semente da qual desponta o adulto. Para uma vida familiar saudável, devemos demonstrar afeto e reciprocidade para com os demais, e incluirmos o olhar amoroso e positivo. O papel desempenhado pela família é totalmente relevante no desenvolvimento das crianças, e no processo psicopedagógico buscamos compreender os sintomas e possibilidades que o ambiente familiar oferece e como a criança se vê inserida. Agora sim eu falarei sobre a entrevista com a psicopedagoga. É preciso que o afeto se instale para que todos se sintam confortáveis para apresentarem suas dúvidas. A terapeuta também ajudará os pais a se desvencilharem do sentimento de culpa, que por muitas vezes é o primeiro a aparecer. Crie um vínculo com a avaliadora. Ela está ali para auxiliá-los. Lado a lado, vocês construirão uma rede de apoio. Posterior a essa entrevista, a família será inserida em um outro momento, chamado de anamnese, e eu explicarei melhor esse outro momento no vídeo 3. Nesse primeiro momento, o foco será no motivo, a queixa que levaram a família até a clínica. Cabe ressaltar que muitas mensagens que a criança transmite contêm elementos implícitos que serão revelados no decorrer das sessões. O que a princípio era uma dificuldade na área escolar, no final pode ser gerada por um fator afetivo e emocional em outro ambiente. O que para os pais não passou apenas de um distanciamento de algum colega na escola ou a perda de um animalzinho de estimação, que para nós adultos são acontecimentos mais naturais, na criança isso pode ter um impacto bem maior. Estou aqui para desfazer esse estereótipo de que a psicopedagoga apontará erros na criação dos filhos. Ela está ali para entender as informações inconscientes e atitudes da rotina que talvez estejam impedindo a maneira de aprender dos filhos. Finalizo esse assunto falando que os comportamentos indesejados podem ser desestimulados, mas as emoções não devem ser sufocadas, moderando assim a ação sem repreender os sentimentos. Bom, pessoal, por hoje finalizamos mais uma aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo.